17 horas e 12 minutos. Vamos lá. Clara, seja muito bem-vinda. Voltando de onde nós paramos, eu lhe pergunto, você já conhecia Dani e Julie? Não está me ouvindo, Clara? Seu som está mutado. Vai lá. Agora deu? Deu, né? Tá travando aqui, não sei o que está acontecendo. Eu já conheci as meninas, assim, já de nome, já tinha o prazer de ter podido ouvir falar delas, mas agora, depois do prêmio, tive essa oportunidade de conhecer melhor, de ter o acesso ao link, o trabalho das duas, das duas que estão aqui, né, e de todas as outras. E admiro muito tudo, a gente vê que tudo é feito com muita verdade, muito cuidado, e estou encantada pelo trabalho de todas elas. É muito bom poder ter esse contato, mesmo que à distância, né, agora, que é a maneira que a gente tem, mas com tudo isso a gente segue, né, trocando essas experiências da maneira que dá, e isso é muito legal. Claro, então vamos começar por você. Diga pra gente, quem é Clara? Para quem ainda não conhece. Eu conheço, eu sei que é de Brasília, conheço seu pai. Conhece meu pai? Talvez as meninas aqui não conheçam. Vamos lá. Hoje temos aqui duas cantoras de berço. Teríamos três, né? Mas vamos lá, vai lá. Bom, Clara nasceu em Brasília e mora aqui a vida inteira. Escolheu a própria cidade, né? Eu escolhi para começar e dar origem, fazer toda a minha trajetória, a minha arte, o meu caminho. E um caminho que a gente sabe, né, que precisa sempre de muito trabalho, de muita dedicação. Eu comecei muito cedo, aos 8 anos, eu comecei a cantar mesmo profissionalmente. Meus pais aqui em casa são da música, né? Meu pai e minha mãe também. Então, já nasci acompanhando o trabalho deles. E para mim sempre foi incrível poder vivenciar e estar perto do momento de criação, seja ele qual fosse, né? Então, assim, eu vi, às vezes, as músicas sendo criadas aqui dentro da minha casa. Meu pai tem muitas parceiras musicais também. Então, às vezes, algumas músicas que eu via depois ficando famosas e conhecidas na voz até de outras pessoas ou dos próprios compositores, eu vi nascendo aqui dentro de casa. E esse momento sempre me deixou muito... Era como um imã para mim, assim, eu sentia a necessidade de estar perto ali, isso desde muito pequena, assim, desde quando eu tenho memória, desde as minhas primeiras memórias, essas são as minhas primeiras memórias, né? E aí, aos 8 anos, eu fiquei sabendo, né, que ia ter um teste para integrar o coro infantil do Teatro Nacional Conservatório, que na época era com a regência do nosso querido, saudoso Silvio Barbato, né? E aí eu fiz esse teste, passei. A primeira ópera da qual eu participei foi um baile de máscaras de Verdi. E eu acho que no primeiro dia de ensaio, assim, eu tive certeza de que esse era o meu lugar na vida, no mundo, assim. Acho que eu voltei para casa, falei, mãe, eu sei o que eu quero da minha vida. E desde então eu não tive mais dúvida, assim, em nenhum momento passou pela minha cabeça escolher outro caminho senão esse. E segui lá no teatro dos meus 8 até os meus 16 anos, fazendo parte de todo o elenco das óperas que tinham lá, dos musicais. Bons tempos, né, em que a gente tinha o nosso Teatro Nacional aqui funcionando e aberto, saudades, inclusive. E aí, depois, aos 17, eu comecei minha carreira solo, sempre caminhando pela MPB, que é a música do meu coração, com todas as outras influências que a gente traz, porque não tem como elas ficarem fora, né, do que a gente produz. E desde então sigo nessa carreira e levando meu trabalho para onde tem espaço, para onde não tem, às vezes a gente também leva, a gente encontra esse espaço. E estou muito feliz de estar aqui, é uma honra muito grande participar desse prêmio, porque eu nunca tinha me inscrito, mas eu sempre acompanhava, eu adorava, já participei com o projeto Albider, teve um ano que aí a gente ia, né, quando tinha os eventos presenciais, eu era encantada, eu falava, nossa, que lindo, vou
vou me inscrever. E agora estou aqui muito feliz. Que gracinha, hein? Que fofa. Bem ao estilo do seu pai mesmo, né? Seu pai também é outro fofo, né? Ele é Desse modelo, né? Falando em fofurices, ontem a gente teve aqui Débora Gurgel e hoje nós estamos com Dani Gurgel. Sua mãe ontem, Débora, falou que você, antes de cantar, passou por todos os instrumentos, até finalmente cantar. E aí eu lhe digo, muito bom, né, ter esse embasamento familiar, passar por todos os instrumentos e aí poder fazer a sua escolha assim com a mais absoluta certeza, né? Ah, com certeza, muito bom, e porque deu para experimentar os instrumentos, né? Não é fácil comprar um saxofone, minha mãe tocava saxofone, eu peguei o saxofone da minha mãe, fui estudar, sentei no piano da minha mãe, fui estudar um tempo, então é uma experiência que muita gente consegue ter em escola de música, às vezes, escolas que fornecem os instrumentos para as pessoas, e não é comum aqui no Brasil, que é uma coisa muito bacana, e deu para fazer isso em casa. Oi, Lívia! Bom te ver! Oi, gente, desculpem o atraso, mas consegui chegar. O importante foi você ter chegado, porque todos nós aqui acabamos de começar, porque caiu a internet, voltou a internet, enfim, vamos lá. Que bom, não quero atrapalhar, Dani. Imagina, desculpa. acabamos de começar. E estava falando dessa coisa de poder experimentar os instrumentos, porque eu cresci, não dentro de casa a coisa era muito bacana, mas nas escolas de música por onde eu passei, o mundo da música instrumental era muito preconceituoso com os cantores e as cantoras. Era o mundo do instrumentista que olhava e falava assim, mas aí eu fui tocar com uma cantora e ela pediu uma música em 5/7, e aí eu fui tocar com uma cantora e a cantora sempre entrava no tom errado, e não sei, e o mundo daqueles instrumentistas que colocavam sempre os cantores como aquele que não sabe de música, aquele que não sabe o que está fazendo, aquele que não escolheu cantar porque não conseguia estudar nenhum instrumento, preconceitos péssimos, assim, que estavam sempre no meu dia a dia, e eu confesso que eu crescendo naquele meio, na escola de música, não em casa, mas na escola de música, crescendo naquele meio, eu demorei para decidir cantar, porque eu pensava que se eu escolhesse cantar, eu ia sofrer tudo aquilo, Nunca imaginei que o meu instrumento fosse ser a voz. Eu pensava, não, vou estudar música, vou escolher um instrumento, e eu não gostava de nenhum dos instrumentos. Eu tocava piano, muito chato tocar piano, chega de piano. Ia tocar saxofone, é muito legal ser da Big Band, né? Eu gostava de fazer aquele saxofone estranho, tipo alto 2, que toca uma voz que não faz sentido com nada, assim. Eu gostava de fazer parte do conjunto, mas eu não queria ser saxofonista, não, chega de saxofone. Quero ter uma banda de rock and roll, legal, vou tocar contrabaixo elétrico. E gostava de ser baixista, não tanto assim. Demorei. Você fazia chifrinho assim, Dani? Claro, até hoje. Até hoje. Até o meu sonho é ter uma banda para tocar Led Zeppelin. Mas aquele negócio não encaixava. Eu não era baixista no coração. Talvez baixista de diversão, de hobby, mas não era baixista no coração. E demorei para assumir cantora, porque eu vivia no meio dos músicos ali, naquele mundo muito preconceituoso de o cantor não entende música, o cantor não vai saber harmonia, o cantor não sei o quê, o cantor não sei o quê, o cantor não sei o quê. E demorei muito para me assumir, até um dia eu comecei a compor música com letra. E tinha uma cantora que fazia parte da minha banda, e ela era muito gente fina, muito legal, cantava super bem, mas tinha uma música lá que eu encanei, poxa, mas eu queria muito cantar essa, acho que eu vou... Claro que saiu horrível, né? Porque eu nunca tinha estudado cantar, mas eu percebi, poxa, eu gosto desse instrumento. Que legal, que bacana. E aí que eu fui, eu já tinha uns 10 anos de música instrumental. Quando eu fui falar, poxa, talvez eu possa cantar. E aí que eu fui fazer o caminho todo de perceber que eu podia cantar música instrumental, que aí já é outra briga gigantesca.
mas perceber que eu podia cantar música instrumental. E aí eu comecei a cantar, e aí os outros instrumentos viraram acessórios, viraram, tá, se eu pego um baixo, talvez eu saiba tocar um comecinho de The Chicken, só para se divertir um pouquinho, uma jam, mas e para por aí, ficaram os outros instrumentos lá como degraus da escada que eu fui passando para assumir que eu podia ser cantora. Legal essa coisa da trajetória até chegar no ponto, né? Muito legal. Ô, Julie, você também vem de uma família, você também é descendente de um DNA assim musical ou não? Sim, sou. E eu estava tão assim, achando muito interessante a história da Clara e da Dani, quando elas foram contando, que eu fui me identificando em várias etapas, assim. E a minha família ainda porque a Clara falou muito, né, da canção, né, pelo que eu entendi, dos pais dela compondo em casa. A Dani falou muito da música instrumental, e no meu caso, a minha família veio muito da música clássica. Então, assim, também uma terceira vertente aí, que meu pai, ele é chefe de naipe da Sinfônica do Paraná, né, do violoncelo, então ele é violoncelista lá, desde que, assim, eu nasci já era há muitos anos, então eu nasci ali, assim, assistindo os ensaios, eu ficava imersa naquele ambiente. A minha mãe é bailarina, então todos os ensaios dela também tinham música e coreógrafa, e aí os cônjuges, né, porque meus pais são separados, então os cônjuges dele também são, por exemplo, o meu padrasto é violonista erudito e a minha madrasta é violinista, também clássica, também toca na orquestra. Então, assim, todo mundo é artista. E eu vivi naquele meio, e aí, que loucura. Eu achava que para ser cantora, eu tinha que ser cantora lírica, eu não tinha referência, assim, de ser cantora popular. Assim, claro, eu ouvia Marisa Monte, eu ouvia Elis Regina, eu amava as cantoras de canção popular, sabe? Eu amava, mas eu não sabia que eu podia ser também. Eu achava que eu tinha que passar pelo origem, tinha que fazer uma faculdade de canto lírico, sabe? Isso que estava na minha cabeça, assim, a referência que eu tinha, né? E eu sempre fiz coral, desde pequenininha, assim, tipo, né, 6 anos de idade, na escola, assim, era a minha coisa preferida. E coral, eu fiz coral, e musicalização, e piano, não sei o quê. E eu fiz tanto coral que até um momento que eu não consegui mais ficar em coral nenhum, porque eles não me aceitavam pela idade, né? Porque eu fiz, sei lá, era adolescente já, e aí já não tinha nenhum coral infantil que aceitava a minha idade. Aí eu tive que parar de fazer coral, fui pro teatro, e enfim. Mas, assim, considero que todo coral que eu fiz, assim, é grande parte da minha formação como cantora, porque, enfim, vários motivos, né? Acho que todo mundo sabe a importância do coral. E, enfim, aí eu tinha essa reverência, eu não queria ser cantora lírica. Eu pensava assim, poxa, mas eu não é isso, sabe? Eu amo cantar, mas não é isso que eu não quero cantar ópera, não era a minha praia. E sempre com essa referência muito do erudito. E aí depois, assim, depois também de já ter estudado piano, feito, enfim, também fiz alguns, quando eu fazia a FRJ, eu puxei violoncelo B, porque meu pai é violoncelista, e eu sempre queria estudar, né, só que aquela coisa, poxa, meu pai toca muito, então, assim, coragem, né, de, tipo, ter uma referência, assim, na família, que é, tipo, muito, né, reconhecido, né, você pegar o mesmo instrumento é um desafio, né, acho que, sei lá, vai me ter uma coisa. Enfim, e aí eu percebi que, na verdade, aí eu entrei na oficina de Tiberê, aqui no Rio, há uns 7 anos atrás, e lá que a minha cabeça, assim, percebeu que eu podia ser o que eu quisesse, assim, de qualquer coisa, sabe? Eu podia cantar o meu instrumento. E aí que eu entendi, poxa, o meu instrumento é a voz, só que eu não sou cantora lírica mesmo, eu sou cantora popular. E aí que eu fui, enfim, aí comecei minha carreira solo como cantora e cantando o que eu sempre quis cantar. E percebi que eu podia ter uma carreira assim. Então, e aí quando eu era bem pequenininha, eu tinha esse sonho. Eu lembro que eu, sei lá, tomando banho no chuveiro. Era sempre quando eu tava tomando banho no chuveiro, eu pensava assim, ai, tipo, o que eu quero ser quando eu crescer? Aí a resposta é sempre, não, eu quero ser cantora e atriz de cinema. Eram as duas coisas que eu queria ser. Cantora e atriz de cinema. E aí, aí hoje eu fico muito feliz. Pelo menos um dos meus sonhos eu estou
Firme. Já tem 50% aí já. Agora falta atriz de cinema. Teatro eu já fiz bastante coisa como atriz, mas cinema eu nunca fiz. Quem sabe um dia eu faço alguma coisa. Mas por enquanto, cantor já tá dando um bom trabalho. Lívia Nestrovski, seja bem-vinda, prazer em revê-la mais uma vez. E para finalizar apresentações, mais uma descendente, né? Em primeiro, segundo, quantos graus, né? De uma família musical, né, Lívia? Nossa, muitos graus, gente. Muitos graus de pessoas artísticas, assim. Incrivelmente, a minha história é muito parecida com a da Julie. Ela falou várias coisas, eu passei pelo mesmo processo, assim, muito análogo mesmo. Mas antes, você perguntou quantos graus, né, que tem de artistas na minha família. Até onde eu saiba, pelo menos o meu bisavô, não, o meu bisavô materno foi do circo. E ele e a minha bisavó, na verdade, foram do circo e tal, e aí adotaram o meu avô, na verdade. E eles eram italianos, morando no Rio Grande do Sul, adotaram meu avô virou crítico de arte, virou historiador da arte. Depois ele casou com a minha avó, que era professora de literatura francesa. Eles fundaram lá a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foram do primeiro grupo, né, de docentes e tal. E por isso minha mãe cresceu lá. Minha mãe virou violonista clássica, né, vem de uma família assim de judeus e franceses, então todos muito envolvidos com música de alguma forma. Tem um monte de pianista e assim amadores, e minha avó cantava no coral, e aí do outro lado do meu pai também, assim, né, mas um pouco menos. E meu pai foi o primeiro que realmente virou artista, né. E meu pai e minha mãe se conheceram porque os dois eram violonistas clássicos prodigiosos do Rio Grande do Sul, né, mais ou menos essa história. Mas aí, na verdade, também meus pais depois se separaram, os dois casaram de novo também com pessoas do mundo artístico. Meu pai também foi casado com bailarina, Julie, por muitos anos. E a minha mãe, nesse meio tempo, migrou do violão para o alaúde, né? Nossa! E foi para a música barroca. E então, assim, o meu pai, nessa época, na minha infância, meu pai era muito envolvido com crítica, né? Então, ele era crítico de música da Folha de São Paulo. E aí a gente frequentava muitos concertos, né, e tal. Então, música clássica também, né? E a minha mãe daí teve essa migração para o mundo da música barroca, e do alaúde ela foi para a teorba, que assim muitos músicos também não sabem nem o que é um instrumento, é um alaúde, né? O alaúde é aquele, não sei se vocês conhecem todos, né? Mas é um violão que vem dos árabes, é um pré-violão, né? Que vem dos árabes, depois medieval, e aí no Renascimento ele começa a ser usado realmente. E ele é mais desenvolvido ali, aí tem esse instrumento que é a teorba, que é tipo um alaúde contrabaixo, assim, porque ele faz o acompanhamento das cantoras. E foi assim que eu comecei a cantar, eu acho, sim, na verdade, porque na minha casa, minha mãe foi casada com um alaudista também, e aí os ensaios das óperas eram na minha casa, então tinha sempre cantores, né, e eu e minha irmã, a gente tinha um mundo paralelo, assim, que a gente falava tudo cantando em ópera. E, assim, era assim, realmente uma liberdade, assim, criativa muito grande na minha casa. E ali eu comecei, acho que a experimentar a voz, mas eu também comecei com piano, eu fui estudar piano, e logo depois eu entrei no coral. E no coral eu descobri que eu queria ser cantora. E aí cantei por anos no coral também, isso com 12 anos mais ou menos, eu comecei. E aí nunca mais parei, assim, me apaixonei pelo canto e já tinha uma facilidade. O piano eu segui um pouco, assim, mas também nunca tive muita paciência, assim, para estudar todos os voices em todos os tons. Mas até hoje eu toco, gosto muito de tocar, mas eu não me apresento como pianista, como você, né, Julie? Não sou uma instrumentista. Acabei, enfim, enveredando realmente para o canto, e foi também muito por conta do Hermeto Pascoal e do Itiberê que eu fui explorar minha voz nesses outros lugares mais experimentais.
Fiz um pouco da oficina do Tiberê numas férias que eu tive no Rio, que eu morava em Campinas, estudava lá. E em Campinas eu montei uma banda com os meus colegas, que era uma prática de conjunto, na verdade, para estudar Hermeto Pascoal. E aquilo começou a virar um projeto grande, com composições, e a gente começou a rodar, assim, ganhou um monte de edital, de prêmio, gravou disco e tal. E essa coisa da voz também nesse lugar da música instrumental. Por conta disso, eu tive uma sorte, assim, nesse momento da Unicamp, que o Arrigo Barnabé veio fazer uma residência artística na faculdade, né? Então ele passou 6 meses trabalhando com os alunos e o final disso era um espetáculo com o Instituto de Artes basicamente inteiro envolvido ali. E eu era uma das cantoras, assim, entre alguns outros cantores que tinham meio que sido assim, selecionados para cantar aquelas coisas. E eu era louca pelo Arrigo, né? Assim, tipo, desde a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não sei como é que eu vou fazer na vida, mas eu preciso cantar isso algum dia, né? Tipo, de alguma forma, eu preciso, né, sei lá, montar uma banda cover de Arrigo Barnabé, sei lá o que eu vou fazer, mas eu preciso fazer. E aí, ele depois disso, passou a me chamar para fazer coisas com ele. E aí, isso também foi uma coisa muito grande para mim, assim, né? Cantar com ele. Depois a gente gravou um disco, eu, ele e o Tati, e também, né? Enfim, aí isso abriu muitas portas, mas foi muito por conta desse percurso na música instrumental, né? Itiberê, Hermeto, etc. Enfim, resumão aí da minha história. Essa coisa da trajetória, da origem, né, da trajetória até chegar nesse ponto que nós chegamos aqui, já vale a live, né? Porque quando a gente percebe as coisas não acontecem porque, né, aconteceram. Tem todo um caminho aí longo, árduo, trabalhoso. E aí eu lhes pergunto, aí vocês, né, chegam aqui, estão à frente das suas carreiras, né? E aí eu pergunto, do ponto de vista criativo, como é o dia a dia de vocês enquanto intérpretes ou cantoras, né? Como é que vocês assim escolhem? Como é que vocês, né, traçam planos e sonhos no que se refere ao ofício de cantar isoladamente ou com grupos ou trabalhos paralelos? Como é assim abastecer, alimentar essa carreira do ponto de vista criativo cotidianamente? Vamos lá, Clara, começando por você. Você já conhecia a Lívia, Clara? Já, demais, maravilhosa, plena. E ela trabalha também com pessoas com quem eu também tenho contato. Eu tô fazendo um trabalho com Dante Ozzetti, então assim, e a Lívia tá sempre com a Nay, eu vejo, gente, sério. E as histórias a gente vê que são muito parecidas, né? Assim, acho que é uma coisa que é aquele bichinho que tá ali na gente desde sempre e não sai, não, e continua ali. E eu acho que essa questão, né, do abastecimento, eu acho que é uma coisa que acontece naturalmente, porque eu sinto, assim, por exemplo, quando eu estou no palco, quando eu estou trabalhando, fazendo uma gravação, um show, uma coisa, a energia que a gente doa, ela sai dali, é um movimento muito forte, e ao mesmo tempo que está saindo, ela volta, né? Então, a gente se retroalimenta dessa energia sempre. Então, assim, eu falo que para mim é a minha energia vital. Até no começo da pandemia, assim, com as coisas paradas, assim, quando eu tive que ficar longe disso, eu tava me sentindo totalmente sem essa energia, assim, falei, cara, eu não posso, essa é a energia que me move, que move a minha vida, que move meu trabalho, que move minhas escolhas. Então, assim, tem que estar produzindo, tem que estar criando de algum jeito. Eu acho que isso acaba sendo automático na gente, né? A cabeça de quem cria, do artista, ela não para. O mundo pode parar, igual a gente está vendo, né, que está acontecendo, mas o processo criativo não para. Eu acho que ele está no dia a dia, ele está nas pequenas coisas também. Você acorda, vem na sua cabeça uma inspiração, ou você trabalha também, porque essa história de que inspiração a gente só recebe, eu não acredito nisso muito. Eu acho que é sentar também, trabalhar como qualquer outra coisa, criar o seu momento, criar a sua rotina de produção, né? E esse momento de criatividade, esse momento de
e a poesia está em tudo, né? E a gente se alimenta dessa poesia e para gerar o nosso conteúdo, para gerenciar nossas carreiras. E eu acho que, assim, ser mulher nesse momento e em tantos outros, né, é mais do que nunca exige da gente esse posicionamento, essa bandeira levantada o tempo inteiro, de estar na frente ali, né, porque, querendo ou não, por mais que tenha uma produção no trabalho, por mais que tenha as decisões, as escolhas são nossas, né, primeiramente. E eu acho que em cada uma dessas escolhas, cada escolha que a gente faz, a gente está negando muitas outras. Então, assim, cada uma dessas escolhas, todas elas abrangem, contém muito do que nós somos, sabe? Da nossa assinatura, de tudo que a gente viveu, de todas essas histórias que a gente estava contando, de uma vida inteira. Então, eu sempre estou nesse momento, não tem como, não consigo diferenciar a Clara da Clara criando, da Clara. Para mim é natural, é orgânico e é cotidiano, assim. Vamos passar para a Dani. Dani, como é que é construir, do ponto de vista criativo, o dia a dia, os planos e projetos e sonhos de uma cantora nesse país, ainda mais no seu caso, né? É difícil, porque eu tenho um dia a dia bastante doido. Como eu tenho várias atividades paralelas, eu tenho um dia a dia bem misturado de todas elas. Mas eu brinco que elas são várias, como se fossem várias ferramentas diferentes, mas estão todas conectadas no mesmo lugar. Então, eu passei à tarde hoje dando aula de algoritmos, de manhã estava fazendo projeto do curso que eu dou aula de fotografia na faculdade, e agora a gente está falando de cantar. Haja criatividade, né, Dani? São coisas muito diferentes, mas o meu dia a dia é transformar elas numa só. Então, o que eu mais fotografo é música, o que eu mais trabalho com vídeo é música. Quando eu vou estudar algoritmos para o meu doutorado, eu estou relacionando com o Spotify, como funciona no Spotify, como que eu vou trazer isso. Que nem a Clara falou, também não acredito nessa coisa de a inspiração de repente vem. É sentar e fazer, sentar e fazer, e sentar e fazer. Quando eu sento e faço outras coisas, eu poderia, por exemplo, se eu estivesse focando só em cantar, esse tempo que eu estava dando aula de algoritmos, talvez eu estivesse dando aula de canto para alguém que vai cantar um som totalmente diferente do que o meu dia a dia. Também é uma coisa diferente, né? Também é uma coisa que não é totalmente, não é como se eu passasse o dia inteiro pensando no meu som, o dia inteiro pensando, até porque a gente tem boleto para pagar, né? Às vezes a gente faz outras coisas diferentes, misturadas, mesmo sendo todas relacionadas à música, mas eu acho que todas elas acabam virando uma inspiração. Então, uma época eu estava muito inserida nessa coisa do meu doutorado, e aí eu estava para gravar um projeto novo, acabei fazendo uma música inspirada nisso, que foi para um projeto novo, então eu vou me organizando por projetos. Estou para começar um projeto de disco novo, mas aí eu vou, agora, por exemplo, vou entregar o semestre na faculdade, aí eu vou ter mais tempo, vou sentar, vou compor, vou organizar essas coisas, mas eu vou levando pelos projetos, pelas coisas misturadas, assim. Mas o disco novo não é do Led Zeppelin, não, né, Dani? Quem sabe? It's been a long time. Okay. Julie, e você? Porque, assim, Clara, Lívia e Julie estão num movimento, assim, basicamente só, não, se bem que Lívia tem lá o apoio do Fred, né? Dani tá num contexto aí de grupo também, né? E você, Julie? Da onde sai essa motivação para criar permanentemente sons e vozes? Teve um movimento que acabou sendo intensificado pela pandemia já,
que foi justamente essa... alguns anos já que eu venho fazendo, montando, né, o meu show solo piano e voz, e justamente isso. E eu não imaginava que ia ser tão útil na pandemia isso, porque como eu estou sozinha em casa, isso é uma coisa que meio que me salvou, assim, poxa, eu posso pegar aqui e não ficar totalmente chorando no quarto deprimida, e eu posso ficar aqui com o piano tocando, cantando, e que bom, sabe? Que bom. Então, assim, em termos, como a Clara falou, em termos criativos, é uma coisa que não pode parar. E eu trabalhei, assim, né, com banda, duo, ainda tenho, só que, assim, não tá atividade, porque não tem nem como estar em atividade nesse momento. Então, são coisas que estão meio congeladas até não sei quando. E aí, assim, também, aos poucos, vendo que as pessoas vão começar a voltar, mas também sempre com aquela coisa, não sei como é que vai ser, né? Tipo, a primeira vez que eu vou ensaiar com a galera, eu não consigo nem pensar como é que vai ser, assim, me dá uma adrenalina de animação, mas também me dá uma coisa meio, tipo, de medo dessa coisa, né? De seguir todos os protocolos, enfim. Mas também identifico um pouco com a Dani nessa questão, né, de flutuar, porque, assim, também uma coisa que me salvou foi meu pós-doutorado, que eu faço agora, assim, enfim, que tem me segurado muito financeiramente também a minha bolsa de pós-doc, né? Então, mas também é um outro mundo mental, assim, né? E eu sinto que, por um lado, para mim é muito importante, assim, ter momentos de contraposição, de eu estar focada num negócio que é puramente analítico, meio racional, assim. E quando eu saio daquilo, é como se a inspiração, assim, ela brotasse, sabe? Assim, em outro lugar, assim, porque eu tô tão precisando de criar e cantar de inspiração que meio que é uma coisa que vem, assim, com muita força, sabe? Então, enfim, eu acho que é isso também, que ouvindo muito também, assim, às vezes eu coloco coisas que me inspiram, sabe? Ou coisas que eu nunca ouvi, assim, às vezes tem essas, enfim, playlists, umas coisas assim que eu ouço uma coisa nova e aí aquilo me pega, e quando me pega, eu fico, assim, eu juro pra você, acho que eu ouço a mesma música umas 50 vezes. Eu sou desse Não time aí consigo também. parar, eu fico meio... Somos duas. Pois é, e aí é isso, e aí tem uns gatilhos, assim, também inesperados, sabe, de inspirações sonoras que eu gosto de me surpreender, assim, por esses caminhos, assim, e aí já também traz uma inspiração para eu me ver o meu canto de uma forma um pouco nova, sabe, de ir direcionando, né, o caminho porque a gente também muda, né? Por exemplo, se a gente for analisar, poxa, a Júlia como cantora, há uns anos atrás e hoje, a gente tem uma mudança que vem junto com a mudança nossa, como pessoa, né? Natural. Então, a gente sempre está em transformação. E eu acho que essa transformação que o canto traz, assim, de você ver como que o seu canto está mudando, é um reflexo muito nítido de como você está mudando como ser humano, sabe? Internamente, assim, tipo, isso é a vitrine mais nítida, mais clara que a gente é, assim. Cantar é, tipo, a gente pelado. Completamente pelado. E isso é, tipo, a impressão digital de uma pessoa, é quando ela canta, diz tudo da pessoa, né? Então, eu acho muito isso, um processo muito profundo de autoconhecimento, assim, lidar com a voz todo dia, né, cantar. É muito profundo, é muito... enfim, é o que me ajuda a amadurecer como pessoa, sei lá, conhecer melhor. Tem muito esse diálogo de duas vias. Muito bem, Lívia, você tem lá seu parceiro Fred, vocês já voltaram ativa, então você já está num outro patamar no que se refere a esse papo que a gente está levando do ponto de vista criativo. Vocês já estão, assim, com os sonhos e os projetos mais adiante, né? Olha, na verdade teve um processo muito interessante, assim, quando começou a pandemia, porque a gente vinha trabalhando muito no... Ai, peraí, que meu celular pirou aqui do lado, gente. Tá gritando. A gente estava trabalhando muito, assim, na parte executiva mesmo da nossa carreira, né? Então, a gente só fazia isso, basicamente, fazendo turnês enormes, assim, organizando tudo e correndo atrás de patrocínio, de tudo, né? Para viabilizar. E conseguindo fazer isso, mas... os últimos anos foram tomados, assim, por uma
um turbilhão de trabalho executivo, assim, sabe? E isso é muito desgastante artisticamente, porque não sobra tempo para esses processos de arcos mais longos que a criatividade necessita, né? Quer dizer, a criação, o processo criativo, ele tem um arco diferente, né? De amadurecimento. Você precisa ter espaço. E quando você não tem espaço, fica tudo muito suprimido. Então, a gente, por exemplo, a gente recebe sempre muita encomenda de show. Muita não, mas assim, todo ano tem várias, e eu às vezes sou convidada para cantar um repertório todo novo. Assim, eu às vezes monto 15 shows diferentes num ano. Porque um é um espetáculo, um cabaré pro Drummond, o outro é para cantar com a Big Band de não sei quem. E aí eu e Fred, a gente recebe convite para fazer uma trilha. E às vezes você fica meses bolando um negócio para fazer 1, 2 vezes, né? E tudo por encomenda, assim, repertórios que às vezes já estão mais ou menos definidos. E quando se trata do seu trabalho autoral, né, que eu e Fred, a gente não compõe necessariamente as canções. Agora a gente até começou a compor mais, mas assim, o trabalho é uma busca de linguagem, né, de experimentação dos instrumentos. E de pesquisa e de exploração mesmo dos recursos que a gente tem, né? E eu, como cantora, eu preciso de tempo para explorar isso, porque é isso meu ofício. Eu sou cantora, eu não sou compositora. Então, o meu ofício, ele demanda esse laboratório, sabe? Como um bailarino que fica em frente ao espelho descobrindo os movimentos, assim, e se coreografando ao mesmo tempo. Então, eu me sinto um pouco nesse lugar. E, para isso, é muito difícil quando você está o tempo inteiro na estrada e o tempo inteiro com uma demanda muito grande de encomendas, com repertórios específicos ou com temas já fechados, né? Então, no ano passado, quando tudo parou, a gente estava com muitos shows já assim para acontecer, né? E de repente não tinha nada. E aí, ao mesmo tempo que isso foi muito angustiante, aos poucos deu aconteceu uma evasão assim de criatividade, sabe? Tipo, tudo que estava represado ali, né, começou a acontecer. Então a gente tocou muito, assim, sabe? E não necessariamente com uma pretensão de criar para um projeto. E as coisas foram fluindo lindamente nesse sentido. Assim, isso foi muito potente para mim, essa experiência do espaço, né? E me reconectou com uma coisa quase infantil mesmo, assim, da criança quando olha para a música e tem aquele encantamento profundo, né, e aquele maravilhamento que a gente nunca pode deixar morrer, né, mas que, assim, quando você não tem um prazo, quando você não tem um projeto, quando você está simplesmente fazendo música pelo prazer de fazer, que, assim, pelo menos na nossa vida isso foi ficando muito raro, e isso é muito ruim, né. Não que as coisas que a gente faça não sejam também maravilhosas e tudo que a gente sempre almejou e lutou para ter, mas esse espaço possibilitou essa volta a criar esse arco mais longo da criação, né? Então isso foi maravilhoso. E aí agora quando o mundo volta a girar assim, né, no seu ritmo de antes, você assim, eu já começo a ficar muito suprimida pelas demandas e sempre envolvida em muitos projetos e sempre convidada, o que é maravilhoso também, mas assim, tô dando um monte de aula porque foi isso que me segurou, né, na pandemia, assim, como voltei a dar aulas, que era uma coisa que eu não estava conseguindo fazer, as pessoas me pediam muito, e daí eu finalmente pude, né, fazer isso, e isso foi também muito legal, porque sentar todo dia e preparar aula, estudar e voltar, assim, cantar muitas horas por dia e tocar muitas horas por dia, né? Isso também me fez pensar e repensar muitas coisas sobre a voz. Eu pensei muito sobre voz, sobre o ofício de cantar, sobre como a voz funciona, sobre, enfim, milhões de questões que já tinham, assim, eu já tinha estudado muito tempo atrás e que agora voltaram com muita força e fizeram uma nova espiral, assim. Mas é isso, aí agora já tô louca de novo, dando aula, tipo, 500 projetos, muitas demandas, encomendas, e aí, tipo, eu tô em São Paulo, acabei de chegar na casa da minha xará, Lívia Matos,
que inclusive acho que estava nessa live ontem, né? Na live do... A Lívia, nossa sanfoneira preferida. Sanfoneira. Exatamente. Manda Minha sanfoneira preferida também. Manda um beijo para ela. Vou mandar. Então a gente está com um projeto e tal. Eu vim para São Paulo para gravar com o Dante. Clara falou do Dante. Com o Dante, com a Ná, e daí tô com esse projeto com a Lívia, que a gente faz um pouco de circo, um pouco de várias coisas que eu não faço direito. E eu me envolvi nesse problema e agora eu preciso dar conta do recado. E é isso, quer dizer, ela faz direito, eu não faço, né? A parte do circo. E sapatear e coisas do tipo. Então agora eu tô envolvida com isso. Mas é isso, eu gosto de estar envolvida em 1000 projetos, mas essa volta ativa, né? Eu espero que a gente consiga reter o que veio de bom, assim, nessa pandemia, né? Eu não sei se isso vai acontecer, mas ficou como lição, assim, tipo, precisamos ter espaços livres para as coisas. Bom, para mim está claro que do DNA de vocês está, conforme a Lívia disse, está nesse mundo muito louco, cheio de 1000 alternativas, etc., né? E como, assim, de uma certa forma, já se apresenta uma retomada aí, do ponto de vista da carreira, ou do mercado, ou dessa própria retomada? Quais são as loucuras aí, Clara, que você está já se preparando para entregar em breve aí para o seu público e para as pessoas? Bom, eu espero que a gente possa voltar logo a fazer show, porque eu não aguento mais. Assim, por favor, Deus. Mas se você quiser fazer um show aqui só pra gente, a gente vê numa boa aqui agora, não tem problema não. Um show, palco, público, sem tocar as pessoas, poder voltar, né, a ter esse contato. Mas enquanto não estamos vacinados, a gente vai trabalhando no que tem por trás, né? Porque é muita coisa. Às vezes as pessoas têm a ideia de que o cantor é o momento que chega no palco, canta, vai embora, acabou. É a performance só. Não é, porque tem muita coisa por trás, muito trabalho. Quem se produz também, o trabalho é maior ainda. Então, eu já estou preparando essas coisas, deixando todas prontas. Eu estava começando a gravar um CD em que o Dante Iosetti ia fazer a direção musical, e aí um dia antes dele vir para cá, começaram a fechar os aeroportos todos, né? Então, foi aquela confusão. Aí eu falei, não, então não vem não, porque a gente sabe lá como você vai conseguir voltar depois, né? Porque foi no começo, onde estava tudo uma incógnita muito grande, assim, o que está acontecendo. Então, a gente parou, mas estamos nessa parte de pensar nos arranjos, pensar em tudo, para quando voltar, poder todo mundo gravar com segurança, com tudo. Então, tem CD novo vindo aí, muitos projetos de shows também, outros. Eu fazia aqui em Brasília também um show muito legal, que era o Lugar de Fala, que eu sempre convidava outras cantoras, outras mulheres para cantar suas verdades, suas histórias, e a gente sempre homenageava outras grandes artistas. Então, a gente estava continuando esse projeto, ia dar continuidade. Então, estamos aí produzindo para o que tem agora, né, que é essa parte mais virtual, essa parte online, que hoje em dia tudo que você grava também você consegue divulgar, né, por aqui, pelas redes, através das mídias. Então, nessa parte a gente continua. Estou fazendo um programa muito legal também de entrevista, né? Só que, no caso, eu estou entrevistando, então estou trazendo artistas maravilhosos. Já fiz com a Lucina, com a Alzira Espíndola. O próximo vai ser o Dante. Então, assim, tem uma lista maravilhosa, incrível aí. Estou fazendo umas cantoras aí boas também aí, ó. Tem demais. Tô até próximas de você aí, ó. Tem muito, com certeza. Então, estou fazendo quinzenalmente, que é o tempo que eu levo para preparar as coisas direitinho. Então, isso tem a tendência de ir se estendendo aí até o fim do ano. E está sendo muito gostoso também esse lado da conversa, né? Porque às vezes, igual a Lívia estava falando, tudo acontece tão rápido, a gente está sempre tão sobrecarregado, tanta burocracia, que esse lado mesmo, assim, do artista, né? Da cantora ali, acaba ficando um pouco suprimido, e da conversa também, né, dessa troca com outros artistas, com outras histórias, com outras verdades, que sempre
acrescentam muito para a gente, sabe? Acrescentam novas estéticas, novos timbres, texturas, novas pesquisas. Então, nesse meu projeto de entrevista, eu tô... Ih, travou de novo a Clara. Tá dando para ouvir? Agora voltou, voltou. Tá. Então, nesse projeto de pesquisa e de entrevista, quer dizer, tá sendo bom por esse lado também, para trocar essa história e para deixar aberta para outras pessoas, né, terem contato com essas histórias que são... Porque a gente, às vezes, não sabe da história do outro, e quando você ouve, igual a gente está ouvindo aqui, o das meninas, você fala, caramba, tem muito da minha história. E olha que legal, tá todo mundo seguindo, né? Tá todo mundo continuando, seguindo o seu caminho. E a gente anda lado a lado, né? Mesmo que talvez nunca tenhamos trabalhado juntas, eu sei que a gente se acompanha, que a gente se influencia no trabalho de quem a gente ouve, isso é natural, né? Então, essa área das entrevistas, do bate-papo também tem trazido muito tudo isso. E estamos aí, trabalhando, esperando tudo melhorar para poder trabalhar mais ainda nas maneiras, a forma que a gente fazia, né? Com shows e tudo mais. Ô, Clara, não tenha dúvida, é muito legal esse processo de abrir aí a tela para conversar com as pessoas. Eu que estou chegando aqui na 83ª live, já estou começando a ficar com saudade. Eu imagino. Mas vem aí a programação do prêmio de 11 a 15 de agosto, com muita coisa. Eu acho que vocês vão gostar muito, porque tem muita participação nacional e internacional. Tem muita gente muito bacana que vai participar aí tem demais, só tem, né? Os assuntos do prêmio aí, além da cerimônia de premiação. Ô, Dani, e você, no meio dessa loucura toda, independente do próximo disco, você já está aí se programando para o quê? Para quando? Estou me programando para tantas coisas ao mesmo tempo e misturadas. Mas estou planejando disco novo, acabamos de lançar um show, estou lançando vários episódios de uma série documental que eu faço sobre música brasileira, a gente fica discutindo o que é jazz, o que não é jazz. Na verdade, começou como uma encomenda do exterior de um programa sobre jazz brasileiro. Foi. E aí eu tá bom, então vamos chamar os artistas, e fiquei discutindo com eles porque não era jazz, porque não... E tá sendo uma série muito legal. A gente está lançando a 4ª temporada agora, chama São Paulo Sessions. Estou finalizando o semestre dos meus alunos na graduação e na pós-graduação lá no Senac. Estou fazendo tudo misturado ao mesmo tempo, finalizando o meu doutorado. Finalizando não, tem chão ainda para entregar meu doutorado. Tem muitos algoritmos para a gente derrubar ainda para entregar meu doutorado. Mas para futuro próximo, e como o nosso contexto é cantoras, eu estou preparando disco novo. Muito bom. Ô, Julie, e pegando carona aqui no que a Dani acabou de dizer, dentro desse contexto cantora, o que é que você... Porque eu estou percebendo que assim, a gente já está entendendo que a gente vai voltar, né? Vai voltar aí para os nossos convívios, ainda que talvez o híbrido não tenha mais escapatória, né? Somos híbridos para o resto da vida, né, Júlio? Agora é mais uma janela que se abre, né? O formato realmente a gente vai ter que ir entendendo, né? Bom, tem algumas coisas... Bom, meu plano, assim, que eu quero colocar... Tem algumas coisas, né, que estão previstas. Em relação a essa questão híbrida, né, do voltar para o presencial, a primeira coisa que eu vou fazer, quando eu conseguir juntar, né, porque juntar a banda, tem toda uma logística ainda que eu estou vendo com o meu produtor, como que a gente vai fazer, aonde a gente vai fazer, quando... Enfim... Estou vendo com o meu produtor, é um negócio que eu gosto de ouvir, viu? Então, a gente está realmente considerando já conseguir fazer o lançamento do meu CD, o show de lançamento, que foi feito digital, porque na época lá, que eu ia fazer em abril de 2020, parou tudo, fechou tudo, cancelou o show, não sei o quê, e aquilo me dá uma angústia tão grande, porque assim, você fica muito tempo planejando, né?
o show de lançamento. Você fica, é uma produção que vem, né? É uma gestação, é uma grande, assim, um grande trabalho, né? E aí, enfim, mas eu já superei essa parte, já tô. Agora a gente vai. Eu preciso, assim, fazer o tal do show, no momento, né? Eu quero muito fazer, com gente na plateia, porque, assim, já, né? Até tem essa coisa de fazer e a pessoa não ter plateia, ser só transmitido, né? Mas eu quero fazer, pelo menos seja híbrido com gente, né? Enfim. E aí, em termos de lançamentos, assim, novos, aí a questão, só falta o dinheiro, o resto já tem. Quando eu conseguir o dinheiro... Mas só o dinheiro, Júlio? Aí, quando eu conseguir o patrocínio, se alguém estiver assistindo quiser fornecer, para fazer 2 clipes de músicas que estão no álbum, né? E para lançar a parte visual, no videoclipe. E também já estou com todas as músicas, enfim, compostas e tal, projeto pronto para justamente também pegar o patrocínio para o próximo álbum. Então, assim, agora só falta mesmo a parte do dinheiro mesmo. E quem é o seu produtor, Júlio? É o Marcelo Cabanas. A gente falou dele, lembra, na live? Já falamos, Legal. Lívia, e você, para concluir aí, 18 horas e 3 minutos. Já está na estrada, já está em São Paulo, já está aí com a Lívia Matos, essa baiana aí que é arretada. E aí? Olha, pois é, muita coisa já meio que voltando, assim, né, com todas as cautelas e tal. Mas eu tenho esse projeto com a Lívia, que começou em 2019. A gente nunca consegue se encontrar direito, porque ela tá sempre na estrada, eu também, tipo, vidas as duas, né, muito, enfim, ocupadas. E nesse show nós somos gêmeas siamesas, então a gente precisa conseguir pelo menos se encontrar para poder fazer. Então a gente tá fazendo assim por etapas, né, e eu espero que a gente consiga lançar esse material até... Bom, vai ser lançado no início, no mínimo... Não, no máximo no início do ano que vem, porque tem esse prazo, porque tem um PROAC aí envolvido na coisa, mas aí é audiovisual, né? Então eu espero que a gente consiga realmente fazer esse show acontecer antes disso, né? Nascer. As siamesas estão em trabalho de parto. Então, mas vão nascer em breve. E aí é esse show que envolve... somos só nós duas no palco, mas envolve circo, né? Porque ela usa o monociclo e eu tenho um pouco de passado assim meio circense, eu sapateio um pouquinho também. Então assim a gente está explorando essas coisas. Legal. Eu e o Fred a gente tá finalizando um videoálbum que, enfim, vai ficar muito bonito. E aí tem composições nossas também pela primeira vez. E a gente gravou nosso segundo disco no final do ano passado. A gente não conseguiu nem abrir ainda para ouvir o que a gente fez. Eu acho que tem um misto de falta de tempo com medo de ouvir e falar assim, vamos voltar e fazer tudo de novo. Começa tudo de novo. Que é sempre assim. E aí tem um projeto que eu estou começando, um novo projeto com o Arrigo, que eu não posso falar muito sobre ele ainda, mas vai acontecer um projeto novo meu com o Arrigo e pro ano que vem. Então é isso, tô nessa. Muitas coisas. Olha, nós vamos depois dessa série de 97 lives, nós vamos lançar a série Aquilo que Eu Não Podia Falar e que finalmente todo mundo vai saber, porque o que tem de coisa que passa por aqui, eu não posso falar ainda e tal, mas... Gente, olha só, minha última pergunta para a gente encerrar assim mais rapidinho. Qual é a cantora grande referência, ou quais são as cantoras grande referência de vocês? Quem é que fez a cabeça? Cantora, né? Sei lá. Vai lá, Clara. Tirando o seu pai, obviamente, Clara. Tirando o seu pai, tirando a mãe da Dani, tirando o pai da Lívia. É difícil essa pergunta, mas eu vou responder a Mausete, com certeza é uma das minhas maiores inspirações, assim, desde sempre, desde muito pequena, sempre foi e sempre será. Nem Mato Grosso também está em
todos os meus, os meus caminhos. Legal. A Lucina, da dupla Lula e Lucina, as duas, porque convivi e cresci com elas, então era uma coisa que estava dentro da minha casa, não tinha como dissociar isso. E acho que para mim esses são, assim, de olhos fechados, os que eu aponto nesse momento, assim, ó, qual é? Fala. São os que estão sempre ali comigo. Lula e Lucina. Dani, você, tirando senhora Débora, quem mais? É muito difícil responder uma, Gustavo. É Pode ser muito duas ou três. difícil. Ai, são tantas e tantas e tantas. Acho que talvez a mais lá no início, Elis Regina, lá no início de decidir cantar, Elis Regina, de perceber que a voz podia ser um instrumento, Flora Purim, Nossa. Luciana Souza, e tem tanta gente jovem, tem a Sara Serpa, portuguesa, tem... Quem tem pouca diferença de idade para mim, mas foi muito, muito forte na decisão de começar a cantar, foi a Tatiana Parra, que eu conheci como a Tati, nossa, e ajudou, nossa, foi muito essencial na decisão de cantar. É muito difícil, não vou começar, a gente vai até semana que vem. Definitivamente esse país aqui é um país muito rico de cantores, né? E você, Julie? Olha, concordo que é uma pergunta difícil. Eu vou tentar responder por ordem que apareceu na minha vida, cronológica, para ficar mais fácil. Ordem de impacto, que me impactou primeiro. Me assustei porque achava que pudesse ser por ordem alfabética, mas vamos lá. Então, a primeira cantora que eu lembro, assim, que me chamou a atenção, falou assim, nossa, que coisa linda, quero cantar também. Assim, canção, né, com letra. Que eu lembro foi a Marisa Monte. Eu ouvia muito os álbuns dela, eu ficava ouvindo, assim, a criança também ouve, né, várias vezes, vê os meus desenhos 50 vezes. Eu ouvi os álbuns milhões de vezes. E... ela foi, acho que foi a primeira que eu tive esse estalo, assim, depois foi Elis Regina. Eu lembro o dia que eu vi um documentário dela na TV, assim, falei, gente, eu tinha 9 anos, eu não conhecia Elis Regina. Eu tava na Star, em São Paulo, assim, Clarãos, a TV de noite, assim, estava indo pro Rio, e aí, tava passando na TV, eu fiquei assim, não conseguia parar de olhar, falei, gente, o que é essa mulher? Então, fiquei absolutamente apaixonada, aí depois foi a Mônica Salmazo, que eu descobri, assim, que também fez um outro... E são todas diferentes entre si, né? Assim, grandes cantoras. E cada uma tem uma... Enfim, uma assinatura muito, muito, muito particular, né? Então, enfim, você falou até 3, são essas, assim. Muito legal, muito legal esse registro que vocês deixam aqui do quanto que vocês são influenciadas predominantemente por brasileiras, né? E você, Lívia? Não, Elis Regina, óbvio, né? Assim, não tem para ninguém. Eu devia fazer um oratório para Elis na minha casa, assim, né? Mas claro, mistura várias coisas. Eu cantei muito jazz no início, então eu ouvia muito a Sara, mais do que a ela. Assim, foi uma grande influência da minha adolescência. Mas... depois teve essa fase também com o Arrigo, então eu escutei muito a Ná, que eu amo de paixão, e a TT, sabe, e a Suzana Salles, e o povo daqui, a coisa do canto falado especificamente, assim. Mas, atualmente, assim, algumas coisas me marcaram, e uma performance, não uma cantora, mas uma performance, de uma cantora canadense que chama Barbara Hannigan, que ela canta e rege Ligeti, fazendo uma personagem que é uma dominatrix. Eu não sei se vocês já viram isso. É de uma ópera do Ligeti, um negócio super difícil, assim. E ela rege e canta, rege um grupo de câmara e canta ao mesmo tempo. E é absolutamente sensacional. E assim, eu fiquei muito impactada de ver isso, e vi muitas e muitas vezes, e isso me deu muitas inspirações para fazer coisas que eu tenho feito nos últimos tempos, assim.
Uhum. E uma outra cantora que vale a pena conhecer, que ela não é conhecida, chama Jen Shu. Ela é americana, mas ela é filha de taiwanesa com Timor-Leste, sabe? Assim, é uma mistura asiática e ela canta umas coisas muito loucas, assim. Tem um cara também incrível, que é o Demetrio Strato, que já morreu, Demetrio Stratos, que era grego, italiano, egípcio, e que eram, assim, essas pessoas da experimentação vocal, né? Assim, bem performático, a voz num lugar bem teatral, assim, de muitos sons, de muitas possibilidades. Enfim, mas claro, daí é isso, né? Chega, não posso falar mais, mas Milton, por exemplo, né? Um cantor, assim, que acho que não tem nem o que dizer, tá? Deve ter influenciado todo mundo e mais um pouco. Sensacional. Enfim. Olha só, são 18 horas e 12 minutos. A senhora Julie tem compromisso. A Dani, normalmente no sábado, já estou sabendo que ela tem compromisso. A Lívia tem compromisso. E a Clara, não diga que você não tem compromisso, que eu vou botar você no grupo das que tem compromisso também. Hoje é dia dos namorados, todo mundo aí a fim de curtir com seus pares. Clara, é o seguinte, as Julie, Dani e Lívia já participaram da nossa brincadeira que está virando um filmezinho que se chama uma menção sobre o que é, uma opinião sobre o que é ser profissional da música. Eu não vou pedir para elas de novo, porque elas já devem estar assim, a fim de me mandar para aquele lugar se eu perguntar isso de novo. Então, para você. 4 já, Gustavo. Então, só você, Clara. O que é ser profissional da música? Ser profissional da música, eu acho que é lidar todo dia com tudo que tem dentro de você, com o seu interior, com a sensibilidade, com a poesia, e conseguir administrar isso com a vida real, porque às vezes o que a gente vê do lado de fora é muito diferente do que a gente canta, do que a gente sente, às vezes tem impacto. Então, é saber administrar tudo isso, lutar, resistir, sempre resistir, e se entregar. É visceral, visceralidade, é sinestesia, para mim é isso. Muito bem. Vamos aqui fazer o momento print screen. Vamos lá, um sorriso, quem quiser, ó, quem tá fora da tela, quem quiser ligar a câmera, agora a hora é essa, para deixar registrado mais um momento de felicidade proporcionado pelo Prêmio Profissionais da Música e os seus finalistas. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, dou-lhe quatro. Muito bem. Ó, gente, hoje foi mais curtinho aí. Vanessa Moreno me ligou para dizer que tinha um problema com a filha, né? Que tá difícil administrar ali a relação enquanto faz lives. Mas, enfim. Clara, Dani, Julie e Lívia. Eu acho isso vamos botar, paredão não, um telão da melhor qualidade, né? Vocês não se sentem assim profundamente orgulhosas, não, das companhias? Eu acho muito maneiro aqui o que a gente está vendo aqui. Brasiliense, paulistana, a Lívia, que é do Rio, não, que é do Rio, não, de Campinas, né? Não, pelo amor de Deus, não fala que eu sou de Campinas, que eu tenho trauma daquela cidade. Desculpa se alguém é de Campinas. Não. Mas eu não sou. Já que você tocou no assunto, já que você tocou no assunto, eu ia até puxar esse assunto, mas eu acho que esse é um assunto que talvez não coubesse aqui. Mas eu sou do Rio, né? E a minha família, em 79, veio para Brasília, porque minha mãe casou de novo. Em 1987, a minha família foi mudada para Campinas. E eu não fui no primeiro momento. Graças a Deus. Não, mas eu fui em 89. Sinto muito. Olha, eu vou falar um negócio para você. Eu, às vezes, fico pensando assim, como teria sido a minha vida se eu tivesse ficado em Campinas? Porque está ali no interior de São Paulo, né, e etc, próximo de São Paulo, tem uma riqueza ali inegável. Mas eu confesso a você que eu não dei conta de ficar em Campinas depois de 8 meses, especificamente por causa da relação com as pessoas lá.
É complicado Campinas, né? Eu não sei, a pessoa que estava aqui até saiu, né? Não sei se ela é de Campinas, eu ofendi de repente. Olha, desculpa, gente, eu falo mais do que a minha boca, mas eu não sou de Campinas, é a minha mãe que foi para lá fazer doutorado também, aí a gente acabou ficando lá um tempo, assim. Mas eu conheci Fred lá, então tá tudo certo. Me formei, valeu demais, me formei lá. Mas e na daí Unicamp? saí correndo. Na Unicamp. Mas você morava em Barão Geraldo? Morava. Pô, então você morava bem demais, velho. Pro padrão. Pro padrão Campinas. Não, porque Barão Geraldo é um bairro legal, assim, né? É legal. Culturalmente É a Ilha da Fantasia, né? Mas, enfim, depois um dia a gente marca uma live para falar de Depois Campinas. a gente marca uma live para falar sobre isso. Mas eu também tenho minha opinião, assim, de que Campinas é um lugar que vale a pena você passar uns 6 meses, um ano antes de se decidir ficar por lá. Bom conselho, você foi suave. Mas eu não sou de lugar nenhum, Gustavo. Eu me mudei um monte durante a vida. Meus pais são gaúchos, eu nasci nos Estados Unidos, eu cresci no Rio, em São Paulo, voltei para os Estados Unidos, aí fui para Campinas, agora eu estou no Rio há 10 anos. Vamos dizer, Sei então, lá. vamos dizer que você é de todos os lugares. Eu sou do mundo, sou da vida, sou da rua. É isso aí. Julie, olha, mais uma vez um prazer revê-la. Dani, beijo para você e para sua mãe. Clara, manda um abraço aí para o seu pai, que é uma figura muito maneira dessa cidade de Brasília, né? Cidade que vem empobrecendo, mas ainda tem muita gente legal aqui, como, por exemplo, o seu pai. Olha, o prêmio é de 11 a 15 de agosto, 100% digital. Vocês vão ficar sabendo de tudo muito em breve. Estamos aí divulgando as programações. Sim. Foi um prazer bater esse papo aqui com vocês. Afinal de contas, não é todo dia que a gente reúne tanto talento em nome de um ofício, como vocês disseram, sagrado, cantar. Beijo para vocês, meninas. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada, gente. Beijo, Gustavo. Obrigada. Tchau.